Paradigma verbal, gabarito. Mas antes de nós fazermos gabarito, nós vamos fazer uma revisão do que é paradigma verbal. Seguimos então na nossa aula. Paradigma verbal consiste na verificação das terminações dos verbos. Então, vamos pegar esse conceito? O paradigma de conjugação dos verbos consiste nas terminações que usamos sempre que conjugamos um verbo. Essas terminações seguem o modelo. Cantar é a primeira conjugação, comer é segunda e partir é terceira. No caso dos verbos regulares, preste bem atenção, as terminações correspondem aos tempos, pessoas, modos, de acordo com cada conjugação. Qual a diferença entre o verbo regular e irregular? Os verbos regulares mantêm um padrão de conjugação, isto é, repete-se a forma das desinências dos seus pares correspondentes e segue o modelo da primeira conjugação. Se conjugar um verbo lá da primeira conjugação, todos os verbos da primeira conjugação vai ser o mesmo, as terminações, assim como a segunda e a terceira conjugação. Então, as três conjugações, quando os verbos são regulares, as terminações são as mesmas. Entretanto, os verbos irregulares, anômalos e abundantes podem apresentar alteração tanto no radical como na desinência verbal. Então, eu vou conjugar o verbo cantar, comer e partir, e comparando com alguns dos seus pares, e aí depois a gente vai ver como a desinência, por exemplo, se o verbo cantar for conjugado no modo indicativo, eu tenho o verbo, aqui no caso, cantar. Vou colocar aqui, verbo cantar. E vou colocar aqui também o verbo amar, para mostrar os pares. Temos aqui modo indicativo, tempo presente, presente. Se eu conjugar o verbo cantar no modo indicativo tempo presente, a desinência vai ser a mesma. Vamos lá. Eu canto, eu amo. O que é desinência? Desinência é a parte que agrega-se ou ao radical, ou às vezes pode aparecer junto da vogal temática, vai depender. O que é desinência? Essa parte final do verbo. Depois a gente vai ver com mais detalhe. Tu cantas, desculpa-me, tu amas, tu amas. Olha aqui o S que repete na segunda pessoa, o que repete na primeira pessoa, tudo igual. Ele canta, ele ama.
Aqui nós não temos desinência, só temos aqui a vogal temática da primeira conjugação. Nós amamos, aliás, cantamos. Então, nós também amamos. Olha a desinência mos, e aqui também mos. Vós cantais, e vós amais. E eles cantam. A gente vai observar uma coisa interessante, que a terceira pessoa do plural dos verbos não necessariamente não é o S. No terceira pessoa do plural é um M. Eles cantam. Eles amam. Toda essa parte que eu risquei embaixo é a desinência verbal. Se você pegar o verbo cantar, amar, andar, lavar, se vocês forem conjugar esses verbos, todos eles vão ter a mesma desinência. Por exemplo, se eu canto, eu amo, eu lavo, eu moro, todos eles vão terminar com a primeira pessoa vai ser sempre o. Aí você pode estar se perguntando, né? Nós já até vimos isso, a questão do radical. Só vamos entender o paradigma verbal a partir do momento quando nós soubermos fazer as divisões das conjugações. Eu estava pensando aqui de fazer a conjugação do verbo comer e partir da segunda ou terceira conjugação, acho que o espaço não vai dar, então eu acho melhor trabalhar aqui com vocês os detalhes que tem o verbo, para a gente entender melhor. O verbo amar e cantar nós conjugamos. E como é que a gente faz a distinção do radical? Fazemos a divisão do radical, vogal temática e desinência. A gente vai pegar o verbo aqui, no caso, cantamos. Vamos fazer uma divisãozinha aqui. Cantamos. Para a gente conseguir fazer essa análise, tem um detalhe. Só consigo fazer a análise do verbo, dos paradigmas verbais, se eu encontrar, identificar o verbo no seu modo infinitivo. Cantamos é o verbo cantar. O verbo cantar é da primeira conjugação. Como que eu sei isso? O que é conjugação? A conjugação verbal, ela está relacionada, vou colocar bem aqui em cima, conjugação é igual vogal temática. É igual vogal temática. Vogal temática. Por que é importante saber da vogal temática? Porque é ela que vai indicar o modelo. Se é da primeira conjugação, eu vou lá no verbo da primeira conjugação e vejo como que é conjugado. Se é da segunda ou se é da terceira. Por isso que a gente tem que encontrar o radical, encontrar a vogal temática, depois a gente ir lá nos conjugadores de verbo e ver como é que esse verbo é conjugado. O verbo cantar é da primeira conjugação porque a vogal temática de um verbo, você consegue identificar por quê. O que é vogal temática? É algo bem simples. Quais são as sequências das vogais do português? A, E, I, O, U.
Sabemos que a conjugação no português só temos 3. Primeira vogal, ela é a primeira conjugação, é a marca da primeira conjugação. Vou colocar aqui abreviado. E é a segunda vogal, é a segunda conjugação. E I é a terceira vogal, então é a terceira conjugação. É a sequência das vogais que vai indicar que conjugação que o verbo pertence. Por isso que chama vogal temática. Então, vamos agora reconhecer que o verbo cantar, no seu modo infinitivo, o que a gente faz para encontrar a vogal temática? Conta da direita para a esquerda, a primeira vogal você separa a raiz, o radical. O que sobrou? Sobrou para a gente o A, que é a vogal temática. O A é a primeira vogal, então é primeira conjugação. Simples assim. Não tem segredo nenhum. Qual é o segredo? Você pegar o verbo e achá-lo, o nome dele, né? Achá-lo no infinitivo, você vai encontrar. O que sobrou, que é o R, esse Rzinho aí, ele é muita coisa no verbo. É muita coisa mesmo. Esse R, ele é a desinência verbal. Então, vamos colocar aqui do lado, desinência verbal. Então, quando eu penso em paradigma verbal, eu vou ter sempre como referência as conjugações, que de acordo com o modelo da conjugação, se os verbos são regulares, se for da primeira conjugação, todos os verbos regulares da primeira conjugação vão ser conjugados da mesma forma, do mesmo modo. O verbo aqui, no caso, cantar, cantar, amar, são regulares, conjugado no presente ele vai ser igual, no pretérito perfeito, imperfeito, em todos os tempos e modos, sendo regular, as desinências, as terminações aqui vão ser as mesmas. O que é desinência? Essa parte final do verbo. Porque nós já sabemos que, já reconhecemos que o radical é o cante e o A é a vogal temática. Agora, o que sobra depois da vogal temática é a desinência verbal. Caso não apareça a vogal temática, aí a desinência aparece junto ao verbo, o radical do verbo. Olha aqui, tudo que eu circulei aqui é a desinência. É a desinência, é a desinência. E o A, professora? O A, nós já vimos que A, no caso, é a vogal temática. Vamos pegar o verbo amar aqui, vamos fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui, amais. Amais é o quê? É o verbo amar. Para eu encontrar a desinência, eu vou ter que passar no infinitivo para encontrar o radical. Contando da direita para a esquerda, para encontrar a vogal, primeira vogal é o A. O que sobra depois da vogal temática é o meu radical. E essa vogal depois do radical é a vogal temática. Então, não é tão difícil, essa é uma questão de raciocinar. Aqui, ó, o A é vogal temática. Vogal temática. Nossa, o que é o A? Qual conjugação pertence? Qual que é o raciocínio? Qual é a sequência das vogais? Primeira vogal é A, segunda é E, terceira é I. Então,
Primeira vogal é a primeira conjugação, a segunda é E e a terceira é I. É bem assim, bem fácil. Por isso que eu estou fazendo primeiro essa análise, depois para a gente seguir nos nossos estudos, para a gente não ficar nenhuma dúvida. Então vamos seguir. Estrutura do verbo. Os verbos estruturados na seguinte ordem: radical, vogal temática, desinência temporal, desinência número pessoal. Desculpa aí o som de propaganda passando na rua. Estrutura do verbo. Agora nós vamos entender melhor a questão das desinências na sequência dos nossos estudos. Aqui vamos saber que os verbos estruturados na seguinte ordem: radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número temporal. A gente vai aprender isso também. Já vimos o que é radical, já vimos o que é vogal temática e desinência. Só que na desinência ele vai dividir em duas partes. A desinência ela divide-se em duas partes. Numa desinência você vai encontrar isso aqui. Eu vou até tirar isso aqui, ficou muito grande. Fazer um pouquinho menor. Na verdade, a desinência do verbo envolve modo, tempo, número e pessoa. Quando isso ocorre? Essas identificações nós vamos encontrar nos modos indicativo, e subjuntivo. O modo indicativo subjuntivo tem desinência de modo, tempo, desinência de número e pessoa, exceto o modo imperativo. Vou até pegar aqui uma cor vermelha. O modo imperativo, ou melhor, verde, né? Porque aqui já tem vermelho. O modo imperativo vai envolver apenas desinência de modo, número pessoal. Modo imperativo. Por quê? Porque o tempo, para se dar uma ordem, é só no presente. Se não dá uma ordem, você pode até dar uma ordem, uma ideia para o futuro, mas não dá para você fazer, dar uma ordem para o passado. Por exemplo, nos 10 mandamentos da Bíblia, não roubarás. Aí marca uma ideia de ordem ou de conselho para o futuro. Mas não pode falar assim, não roubou. Não tem como falar, você não tem como dar uma ordem retrocedendo no tempo. Então, considera-se que o modo imperativo não tem nem modo, não tem tempo, mas tem um modo e tem desinência, número e pessoa. Só não tem o tempo. A estrutura verbal, o verbo regular, o radical e a desinência mantém o mesmo padrão, como a gente viu lá na primeira amostra do verbo amar e o verbo cantar. Correspondente, né, à classe de conjugação, primeira, segunda e terceira, de acordo com a vogal temática. Então, a vogal temática vai indicar qual conjugação pertence. Se for regular, os verbos vai manter as mesmas desinências. Se for irregular, aí tem que pesquisar, estudar e ver as diferenças, as alterações que sofre ao longo, né, à medida que você vai fazendo flexão dos verbos. Então, exemplos da primeira
Conjugação, nós temos o verbo regular aqui, nós temos o verbo amar, falar, chamar, estudar. Exemplos de verbos regulares com conjugação: comer, viver, aprender, correr, debater. E da terceira conjugação, né? Partir, dividir e cumprir. Verbo irregular. O radical e a desinência não mantêm o mesmo padrão dos seus correspondentes à classe de conjugação de primeira, segunda e terceira, de acordo com a vogal temática, como eu falei para vocês. Para a gente saber melhor como conjugar o verbo, a gente tem que conhecer os paradigmas. É um modelo, é uma cópia, você tem uma colinha lá. Você aprendeu o verbo regular da primeira, segunda e terceira conjugação. Se você aprendeu o verbo cantar, por exemplo, o verbo vender e partir, todos os outros verbos da mesma conjugação vão repetir as mesmas desinências. Agora, quanto ao verbo irregular, aí ele precisa de estudo, porque cada verbo vai ter as suas características. Por exemplo, o verbo ser é um verbo totalmente irregular, ele tem anomalia. Verbo estar irregular também, verbo haver, verbo pôr, saber, poder, medir, fazer, vir, todos eles têm alterações. Então, como que a gente vai saber identificar? Não tem outro jeito senão estudando. Mas se você tem já em mente as conjugações dos regulares, a gente consegue também, por exemplo, identificar algumas desinências desses verbos irregulares também. Mas é bom que estude todos. E pelo menos para visualizar e saber identificar no momento que for necessário. E aqui nós temos o nosso estudo. Só um pouquinho, vou descer aqui a palavra. Só um momento. Isso, radical. Agora que nós vamos ver de fato o que acontece com o radical com os verbos irregulares e com o regular também. O verbo radical do verbo regular, ele não tem alteração em todos os tempos, modos e formas nominais. O radical fica o mesmo. Por exemplo, verbo amar. Se eu pegar o radical, não sofre nenhuma alteração. O verbo cantar também. O verbo escrever, ele é considerado, tá, regular, mas só que no particípio a gente não tem, por exemplo, a forma, né, de modelo do paradigma verbal do particípio passado sempre vai ser do. Já do verbo escrever não tem escrevido, é escrito. Então muda. Ele é ele é quase todo regular, mas no particípio a gente não vai falar assim, eu tenho escrevido, eu tenho escrito. O verbo estar tem alteração. Se você pegar, por exemplo, a conjugação do verbo estar no pretérito perfeito, eu estive, tu estiveste, ele esteve, vai ter modificação na desinência. O verbo estudar, ele não tem alteração, ele é regular em todos os tempos e modos. O verbo fazer tem. Vamos ver primeiro todos que eu pude ver aqui que são regular, que eu apresentei aqui como um exemplo. Amar, cantar e também estudar. Agora, o verbo dizer tem diferenças. Por exemplo, eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. Eu disse, tu disseste, ele disse. Eu direi, tu dirás, ele dirá. Ou seja, vocês vão perceber aqui
que no radical, em vez de ser aqui no DIC, CZ, tá G. Ao invés de ser Z, no disseste, por exemplo, eu tenho dois S's. Direi de dizer no futuro, por exemplo, eu tenho um R. Então, o radical dele sofreu alteração. Então, ele é um verbo irregular. O verbo estar, ele tem muita irregularidade, principalmente nas conjugações das desinências. Não vou ter oportunidade de mostrar aqui, mas vocês pegam o paradigma, né, ou melhor, a tabela do verbo estar em todos os tempos e modos. Vocês vão ver que não segue o modelo, por exemplo, do verbo amar nem cantar. Ele vai ter diferença. Nem do verbo estudar, por exemplo. O verbo fazer, o radical, né? O verbo fazer, vou fazer aqui. Verbo fazer. Deixa eu pegar aqui. Não ficou bem escrito. Vou pegar aqui. Verbo fazer. Contando da direita para a esquerda para nós encontrarmos o radical, vai ser o que? Conta a primeira vogal, na sequência o que sobrou é o radical. Então, o radical do verbo fazer é fácil, mas se eu vou conjugar o verbo eu fiz, que eu faça, eu farei, vocês veem aqui que a vogal aqui do radical do A passou CI, o Z no faça, no caso, ficou C com cedilha, o Z no futuro, farei, por exemplo, ficou com R, perdeu o Z. Houve alteração. O verbo ir é mais, ele é anômalo, ele é totalmente irregular. Se você pega o verbo ir, vou pegar ele aqui no ladinho, ele é pequenininho, dá para fazer. Verbo ir. Contando direita para a esquerda, eu encontro a vogal, mas não tem radical. O radical aqui, ele é um conjunto vazio. Só tem, aqui ele tem vogal temática. Vogal temática, mas não tem radical. O que vai ser radical dele? À medida que conjuga aparece. Por exemplo, ir, eu vou, tu vais, presente, né? Passado. Eu fui, tu foste, ele foi. Vai aparecer outros elementos diferenciados que vai servir de radical do verbo ir. Mas no infinitivo não tem. Então, ele é totalmente anômalo. O verbo partir é regular. Se você pegar o verbo partir desde o modo indicativo, subjuntivo, modo imperativo, as formas nominais, vai pegar o verbo partir, se for fazer a comparação. Porque é o verbo partir, por exemplo. Verbo partir. Contando direita para a esquerda, qual que é a próxima vogal? É o I, sobrou radical. O I é vogal temática. Vou colocar aqui, VT, vogal temática. Se você pegar o verbo partir e for olhar na tabela dos verbos, não vai mudar nada em todo modo, tempo e número. Verbo totalmente regular. Verbo ser. O verbo ser também tem muita alteração. Primeira pessoa do presente, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Eu sou, tu és. Na segunda pessoa do presente já nem aparece o radical, que é o S. Vai aparecer apenas a vogal temática, que é o E. E se conjugar no pretérito perfeito, vai ser a mesma coisa. Não vai aparecer nenhuma vez o radical, vai aparecer apenas a vogal temática. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Verbo ter também.
tive, ter. Aqui aparece a diferença, né? Se você pegar o verbo ter, pegar o verbo ter aqui, verbo ter, pontando direito para a esquerda, próxima vogal, sob o T, que é o radical, o E tá aqui. Então, a vogal temática do verbo ter é E. E aqui na conjugação, nessas mudanças nas flexões, vai aparecer a troca do E pelo I. Totalmente irregular. Verbo trazer também, olha aqui, tem o radical, né? Vou pegar aqui, trazer. Contando a direita para a esquerda, a próxima vogal é E. Sobra aqui o meu radical. Olha aqui meu radical do verbo trazer, traz. Mas olha aqui a mudança. Trouxe, sumiu totalmente diferente. Traga, que eu traga, que tu tragas, que nós tragamos. Aqui, totalmente diferente. Totalmente diferente. Esse G pelo Z. Traz, trar. O Z aqui, em vez de Z aqui, é um R. Também é irregularidade. Então, nós vemos irregularidade aqui. Esses elementos de alterações é que nós chamamos de irregularidade dos verbos. Só que há uns que são muito irregulares, eles dão o sinônimo de anomalias. A gente vai seguindo aqui nossos estudos. Aqui vogal temática, fazer a mesma coisa, só um momentinho. Que deu uma desconfigurada aqui, mas segue aqui os nossos estudos. Aqui, vogal temática. Vamos ver de novo. Aqui, como nós já sabemos, já vimos no começo, vai ficar muito fácil. Os verbos de vogal temática A é da primeira, E da segunda e da terceira. Qual é a razão? São as sequências de vogais. A, E, I, O, U. Não tem nem quarta e nem quinta conjugação no português. Então, a primeira vogal A é a primeira conjugação. A E é a segunda conjugação. E I é a terceira conjugação. Então, é muito fácil. E agora eu quero falar algo importante para vocês. No estudo dos verbos, quando nós juntamos, isso tem que ficar claro. Tem o verbo, por exemplo, falar. Verbo falar. Eu quero encontrar a conjugação, o que eu faço mesmo? Ponta direita para a esquerda, qual que é a próxima vogal? É o A, que sobrou meu radical. E temos então o A como vogal temática. Vogal temática, vou colocar aqui VT. Não vou escrever esse, primeiro eu vou escrever. Os outros vou colocar VT. Vogal temática da primeira conjugação. Vou colocar abreviado, primeira conjugação. Então, se eu pegar o radical mais a vogal temática, nós temos algo que chama-se tema do verbo. Quando tenho radical mais vogal temática, eu tenho o tema do verbo.
E fica até mais fácil, né? Quando a gente consegue identificar o tema, fica mais fácil a gente fazer a colinha, né, da tabela dos verbos. Então, radical mais vogal temática, escrever menorzinho aqui para caber tudo. Se eu tenho isso aqui, tem um nome. Quando eu tenho radical mais vogal temática, dá-se o nome de tema verbal. Posso fazer com todos os verbos isso. Todos os verbos a gente encontra o tema. Por exemplo, o verbo ir vai ficar faltando, né? Radical, que não tem, é conjunto vazio. Mas os outros que tiverem, soma-se radical mais vogal temática, o nome que se dá é, então, vou dar uma corrigida aqui, esqueci do acento, pronto, vogal temática. Segue aqui, como já está explicado, nós temos aqui as desinências, né? Vamos retomar só mais um pouquinho para a gente concluir, para a gente chegar na desinência. O radical e a vogal temática formam o tema, e essa parte da estrutura do verbo a qual se juntam as desinências, possibilitando a flexão verbal. O que sobra do tema é a desinência de modo temporal, no caso, modo indicativo e subjuntivo, e também número pessoal. O que sobra do tema, que é radical e vogal temática? Vai sobrar isso aqui, as desinências, modo temporal e número pessoal. Que a gente vai pedir que a gente for estudando, vocês vão vendo. As desinências podem ser entendidas como as terminações do verbo. Propriamente dito, isso aqui que damos o nome de paradigma verbal. Paradigma verbal. Agora que estamos entrando, né, no estudo propriamente do paradigma. O que sobra do tema do verbo é o paradigma verbal, essas terminações, é o modelinho que a gente tem de conjugação dos verbos. Vamos aqui. Eu peguei lá no conjugador esse verbo cantar e o verbo amar. Vocês vão observar. Como mostrei para vocês, no presente, eu canto, tu cantas, vou colocar vermelho fica melhor, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Temos que prestar atenção que a vogal temática é o A, né? Contando da direita para a esquerda, né? Vamos fazer aqui, né? Para não ter dúvida. Vou colocar outra cor para misturar. Vamos aqui. Vou colocar um verde. Cantar. Contando da direita para a esquerda, aqui que sobra, meu radical. Meu radical. O radical é cante. Esse é o radical. Qual que é a vogal temática? É o A. Na sequência da vogal, é a primeira vogal, então é a primeira conjugação. Primeira conjugação. Quando tem vogal temática mais radical, a gente já sabe que é o tema, né? Vogal temática. Ah, deixa eu colocar aqui. Se eu coloquei primeira conjugação, vou colocar aqui VT, para ficar melhor. VT, vogal temática da primeira conjugação. Por que a primeira? Porque é a primeira vogal na sequência da contagem da vogal. Vogal temática. Radical mais vogal temática, nós temos o tema. Que sobrou, que sobra, seja o que for, que sobrar,
do verbo é desinência verbal. Isso tem que estar bem claro na sua mente, para não errar mais conjugação verbal. Vocês já perceberam durante os nossos estudos que o verbo na frase é o termo da oração, né? Na frase verbal é o termo da oração mais importante, porque a gente distingue, né? Por exemplo, período simples, que tipo de predicado que é? Como que a gente reconhece? Pelo verbo. Sujeito, vai reconhecer pelo verbo. Se houver complemento, vai ser pelo verbo. Então, o verbo ele é fundamental. Para aprender a língua, qualquer língua, estudar outras línguas, por exemplo, no francês, no hebraico que eu estudo, por exemplo, é verbo, gente. É verbo e verbo. Tem que estudar os verbos, porque eles são fundamentais para a compreensão da língua. Qualquer língua, eu posso dizer isso por experiência. Aqui, cantava. Já sabemos que cante é o radical, o A é vogal temático, sobrou vá. Vás. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, cantávamos, cantáveis, cantavam. Se vocês notarem, vamos por pretérito imperfeito, vamos comparar com o verbo amar, o radical, contando direito para esquerda, verbo amar. Vou fazer aqui a conta, né? Amar, contando direito para a esquerda, qual que é a próxima vogal? É o A, sobrou ame. Ame é o radical. Olha aqui, vamos conjugar desde o presente, como a gente fez com cantar. Eu amo. Olha aqui, o radical. Amo. Não tem vogal temática na primeira pessoa, então o que está junto do radical vai ser a desinência da primeira pessoa. Amas, já aparece a vogal temática que é A, e a desinência da segunda pessoa que é o S. Ele ama, não tem desinência, mas tem a vogal temática que é a marca da terceira pessoa do singular. Amamos, temos mos. Amais, is. Amam, M. A é vogal temática, A é vogal temática. Então, vai ficando mais claro pra gente. E observem que essa é a marca da desinência. Vamos ver aqui do presente é primeira pessoa é o, segunda pessoa, desinência é S, terceira pessoa não tem, isso tem vogal temática, da primeira pessoa do plural é mos, e da segunda pessoa é is, e a terceira é M. Se você olhar no verbo cantar é a mesma coisa. Eu canto, eu amo. Tu cantas, tu amas. Ele canta, ele ama. Nós cantamos, nós amamos. Vós cantais, vós amais. Eles cantam, eles amam. Então, vocês vão perceber que há uma repetição. Essa parte em vermelhinha é que nós chamamos de desinência verbal. Esse elemento que sobra depois da vogal temática. Por exemplo, vamos no pretérito imperfeito. Cantavas. O vá é a marca, presta bem atenção, do pretérito imperfeito da primeira conjugação. Ou seja, se você conjugar um verbo da primeira conjugação regular, pretérito perfeito, todos eles vão aparecer vá, vás, vá, vamos, vês e vão. Exemplo, morar é regular. Eu morava, tu moravas, ele morava, nós morávamos, vós moráveis, eles moravam. Vamos ver aqui o verbo amar. Olha como repete. Eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis e eles amavam. Agora eu vou dizer para você, a marca da primeira pessoa do pretérito perfeito vai ser vá. O V, tá? O vá do pretérito perfeito é a desinência de modo, número e pessoa. Só nesse vá aqui
você vai encontrar 4 elementos. Esse vá é a desinência verbal. É a desinência verbal que você vai encontrar modo, tempo, pessoa, número. Quando eu falo número, é singular ou plural. Número, pessoa, se é primeiro, segundo, terceiro ou plural. Por que a gente tem que marcar isso? Porque somente os verbos da primeira conjugação regular do modo indicativo é que vai ter vá. Todos os verbos regulares da primeira conjugação do modo indicativo do pretérito perfeito vai ser sempre vá. Morava, cantava, amava, limpava, assava, todos os verbos, se vocês forem conjugar, vocês vão ver que essa parte final do verbo, que nós chamamos de desinência verbal, é que vai marcar o modo, nesse caso, indicativo. Quem que vai ter vá no final? Só modo indicativo. Modo subjuntivo vai ter? Não. Modo imperativo vai ter? Não vai ter. Essa é a marca exclusiva do pretérito imperfeito do modo indicativo dos verbos da primeira conjugação. Por isso, se você aprender a conjugar um verbo só regular, vai servir para todos os outros. Por isso que é chamado de paradigma, modelo. Uma cola, né? Na verdade, você vai ter uma colinha lá, você vai lá, se o verbo amar é conjugado desse jeito, o verbo morar, o pretérito imperfeito vai ser da mesma forma. Como é que eu sei? Da desinência. Onde que é desinência? O que sobra depois da vogal temática, do tema do verbo. Então, nós temos amava. Aqui eu não vou ater muito, só vou mostrar rapidinho. Pretérito perfeito, eu cantei. Do verbo cantar, verbo amar, eu amei. Cantar, tu cantaste, tu amaste. Nós cantamos, nós amamos. Vós cantastes, vós amastes. Eles cantaram e eles amaram. Vocês estão observando aí que há uma repetição e vai acontecer tanto quanto os outros verbos que foram regulares. Pretérito mais perfeito, cantara. Pretérito mais perfeito, amar, amara. Tu cantaras, tu amaras. Ele cantara, ele amara. Nós cantáramos, nós amáramos. Vós cantareis, vós amareis. Eles cantaram e eles amaram. Futuro presente, eu cantarei, eu amarei. Tu cantarás, ele amarás. Ele cantará, ele amará. Nós cantaremos, nós amaremos. Vós cantareis, vós amareis. Eles cantarão e vós amarão. Futuro do pretérito. Eu cantaria, tu amaria. Desculpa-me. Eu cantaria, eu amaria. Tu amarias, ele amaria. Ele cantaria, ele amaria. Nós cantaríamos, nós cantaríamos. Vós cantaríeis, vós amaríeis. Eles cantariam e eles amariam. Essa repetição vai acontecer só com o verbo amar, não. Qualquer verbo da primeira conjugação, a desinência é a mesma. Pode pesquisar que vai ser do jeitinho que eu estou falando. Então, não tem como duvidar. Verbo regular, ele é bom por isso, porque você decora um, sabe os outros. Vamos seguir aqui. Meio que ficou desconfigurado. Vou ter que dar uma mexidinha aqui. Infelizmente, eu não consegui. Queria colocar tudo no espaço, ficar bem visualizado para quem está estudando.
Aí esse aqui eu vou ter que baixar e levantar, né? Aqui, pra gente conseguir fazer o que a gente precisa. Outra coisa importante também em relação aos verbos. O que é modos verbais? Isso aqui é fundamental. São as diferentes maneiras que um fato pode se realizar. Os modos indicativos indicam um fato certo, um fato real, um fato concreto. Quando digo eu estudo, é certeza. Eu estudava é algo que realmente aconteceu. Estudarei realmente é algo que eu tenho certeza que vou fazer. Então, modos verbais é muito importante para na hora quando nós vamos escrever um texto, saber eu quero dar uma ideia de certeza ou uma ideia de hipótese, por exemplo, de possibilidade. Existem os modos verbais que são específicos para isso. Por exemplo, o modo subjuntivo, ele vai indicar sempre um fato duvidoso, hipotético, possibilidade. Por exemplo, se eu fosse conjugar o verbo fazer no pretérito imperfeito subjuntivo, seria: se eu fizesse as minhas tarefas, não estaria nesse sufoco. Se eu fizesse, esse se, que é um elemento conjuntivo, junto ao verbo, já indica a questão de algo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. E o modo imperativo já indica, né? O próprio termo imperativo dá a ideia de mandar, né? Imperar, vem a primeira ideia, né? De ordem, mas também não é só de ordem, é de proibição, de apelo, de pedido, de conselho. Nós vamos encontrar no modo imperativo. E algo importante, no modo imperativo, a gente não há tempo. Não há tempo. Não há tempo para ser classificado. Embora, por exemplo, quando nós lemos na Bíblia, não furtarás, não matarás, uma ordem futura, mas não tem como você dar uma ordem para o passado. Então, por isso que ele se exime na questão do tempo. Na língua portuguesa não tem, mas na língua hebraica, por exemplo, considera-se tempo de ordem do futuro, mas no português não tem isso. Já o tempo verbal está relacionado ao momento que ocorre a ação, assim que acontece, na verdade, no português. Eles serão analisados juntamente com os modos verbais, mas já adiantamos que há os tempos presente, pretérito, passado e futuro. Então, nós vimos uma parte já anterior, que nós vimos o modo indicativo, os 6 tempos, né? Que é o presente, pretérito e passado. E aqui nós vamos ter uma tabela que vocês vão verificar que pela desinência, isso que é a desinência verbal, vocês vão poder identificar tanto o indicativo como o subjuntivo, gerúndio, infinitivo impessoal. Vamos ver então aqui. Uria, por exemplo, uria, via, é uma desinência do futuro do pretérito indicativo. Eu faria, chegaria, eu seria, eu estaria. Urá, sem acento, tá? Que é o átono. É o pretérito mais que perfeito. Eu tomara, ele dera, ele fora. Urá, no futuro presente do indicativo, é a marca da sua desinência. Pretérito mais perfeito não tem acento, mas no futuro presente tem. Isso para vocês verem que um acento pode mudar o tempo do verbo. Urá e urê também é futuro do presente indicativo. Falará, lembrarei, virá, entenderá, entenderei.
temos aqui o vá, como eu falei anteriormente, então todos os verbos que tiver vá no final, eu sei que é da primeira conjugação. É uma característica, ó. Passeava, lembrava, sonhava, esperava. Passeava, passear. Lembrava, lembrar. Sonhava, sonhar. Esperava, esperar. Ia, pretérito imperfeito da segunda e terceira conjugação. Interessante que a terceira e a segunda e terceira conjugação, o pretérito imperfeito é a mesma terminação, é ia. Eu comia, de comer. Eu sorria, de sorrir. Eu fingia, de fingir. Ra, pretérito perfeito da terceira pessoa do plural, do verbo da segunda conjugação. Ler, leram. Saber, souberam. Pescar, aqui já a primeira conjugação, pescaram. E der, quando ele der, é a terceira pessoa. Deixa eu tirar esse daqui, tá? Esse aqui não é aqui. Deixa aqui. Na hora eu misturei esse aqui. Aí, a prece inimiga da perfeição. Então, eu tenho aqui o E, o E, o E, que é presente subjuntivo, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Pense é o verbo pensar, é da primeira conjugação. No modo subjuntivo, vai ser que eu pense. O que vai acontecer com a vogal temática? Ela vai desaparecer e vai aparecer apenas a desinência do modo do presente do subjuntivo. O presente subjuntivo não tem vogal temática, tá? Só tem a marca do modo e do tempo. A, subjuntivo. Aqui, verbo saber, daqui é da primeira conjugação. Verbo saber, fazer, sair. Vai ser a. Primeira conjugação vai ser ele, subjuntivo, presente. E a, nós temos tanto da segunda a terceira conjugação, vai ser a também. Que eu saiba, saber. Que eu faça, fazer. Que eu saia, sair. É o a. Saia. Aqui nesse caso, faça, saiba, sair é um caso diferente, que o verbo sair aqui, a vogal temática até aparece na primeira conjugação, mas o a do modo verbal, presente subjuntivo, está aqui. SS, pretérito perfeito subjuntivo. Viajar, se fizesse, ouvisse, estivesse. Viajar, primeira conjugação. Fizesse, fazer, segunda, ouvisse, ouvir. Estivesse, olha o verbo aqui totalmente irregular, que é o verbo estar. Primeira conjugação. Futuro subjuntivo, partir, ganhar, for. Quando eu partir, quando eu ganhar, quando eu for, de ir. Então, aqui nós temos dois exemplos de primeira, terceira conjugação, partir, e ganhar da primeira conjugação. E for da caso de ir. Então, terceira conjugação, primeira e terceira também. Pode ser também quando eu for, o verbo ser, né? Porque o verbo for, nessa forma for, ele pode ser ir, ele pode ser também ser,
quando eu for vou tirar aqui esse aqui CC, depois lá mais na frente eu explico direitinho, que tá muito poluído, pelo menos fica esse aqui, tá? Partir, terceira, ganhar, primeira e for no sentido de ir. Aí depois eu explico a anomalia do verbo ser. Gerúndio, nós temos aqui NDO, particípio, gerúndio e particípio. Nós temos uma marca bem específica, gerúndio vai ser NDO e particípio do. Gerúndio não tem essa irregularidade, sempre vai ser NDO mesmo. Agora, particípio tem os irregulares. Como, por exemplo, você tem, se não tem abrido, tem aberto, não tem escrevido, tem escrito. Tem alguns verbos que eles aceitam só a forma irregular. O R é a marca da desinência do infinitivo impessoal. O O é da primeira pessoa, como a gente viu, do predicativo. Eu vivo, eu ando, eu imagino, eu gosto. O I é a primeira pessoa, é a marca da primeira pessoa do pretérito perfeito e do futuro presente, do indicativo. Por exemplo, eu senti, eu sentirei, eu bebi, eu beberei. Então, esses I são a marca da desinência da primeira pessoa, tanto do indicativo como do presente. Do futuro do presente, melhor dizendo. O S, segunda pessoa. Chegas, perdes, acordas, vês. Tu chegas, tu perdes, tu acordas, tu vês. Então, o S é a marca da segunda pessoa. O este é a marca da segunda pessoa do singular. E vamos também, né, colocar estes do singular. E quando temos estes, nós temos a segunda pessoa. Desculpa aqui. Desculpa a interrupção. É segunda pessoa do plural. Se eu colocasse viste, vistes, leste, lestes, cheiraste, cheirastes. Também é a marca da segunda pessoa do pretérito perfeito do indicativo. O U é a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito. Correu, chegou, esperou, dividiu. Então, todas as vezes que você vê o U no final, automaticamente você vai pensar na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo. Apesar que tem, por exemplo, eu vou, na primeira pessoa do singular tempo presente. Existe também uma marca aí, que é o, mas pode vir com U também na primeira pessoa do presente. Mas essa é a raridade, que são a questão das regularidades. Mas a marca mesmo do pretérito perfeito, terceira pessoa, sempre vai ser U. Então, vocês prestem atenção. E mos, esse aqui é padrão mesmo. Estamos, sorrimos, somos, vendemos. O mos é a desinência, preste bem atenção, de número e pessoa, tá? De número e pessoa. Não é de tempo nem de modo, é de número e pessoa.
Tudo que tiver mos no verbo, a gente sabe que está na primeira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. No latim, né, veio para nós, do latim para nós, a marca no plural não é um S na terceira pessoa, mas um M. Quem vieram? Quem vieram? Eles vieram. Eles estudam, eles ouvem, eles esperam. Todo M aqui marcando a terceira pessoa, não é? E aí o ão é a marca da terceira pessoa do presente indicativo, tá? Tem alguns verbos que vêm ão no presente, mas a maioria, esse ão é do presente, futuro do presente do indicativo. O is é a segunda pessoa do plural, que é vós. Comeis, dizeis, dividis, trabalhais. Então, o is aqui é vós. No caso, é a segunda pessoa do plural. Aí, como eu coloquei lá junto com o parzinho de estes, para não ficar muito distante, tá aqui a prova, né? Este, segunda pessoa do pretérito perfeito indicativo. Vistes, lestes, cheirastes e fostes. E des, nós temos ledes, verdes, chamardes, chamardes. Esse des é marca da segunda pessoa do futuro do subjuntivo. Futuro subjuntivo, ou às vezes pode ser também o infinitivo pessoal. Também vem com a marca de des da segunda pessoa. Avançando. Agora nós vamos para o gabarito dos verbos. Agora vai fazer todo sentido. Primeiro quero fazer do oitavo B. Oitavo B, nós temos aqui amaríamos, é o verbo amar. Contando da direita para a esquerda, porque aqui acha o infinitivo do verbo sugerido. Amaríamos, verbo amar. Então, é ame. Agora vamos retirar o radical, que é o ame. Vogal temática é o a, que dá para a gente ver aqui claramente. E CA é da primeira conjugação. Modo indicativo. Tempo. Futuro do pretérito. Número. Plural. Pessoa, primeira pessoa. Não é forma nominal. Esse aqui era para ser uma brincadeira de stop, mas não deu, então a gente está corrigindo de acordo com o que a gente fez na sala de aula. Absolto vem do verbo absolver. Absolver. Deixa eu escrever aqui direitinho. Absolver. Contando da direita para a esquerda. Próxima vogal. Então, o radical é absolve.
Vogal temática é E. Segunda conjugação de acordo com a ordem da vogal. A primeira vogal é A, a segunda é E. Então, a segunda conjugação. Quero vos falar que o verbo absolver, absolto, ele está na sua forma nominal particípio. Quando tem particípio, quando está no particípio, não tem modo, não tem tempo, não tem número, não tem pessoa. Ok? Agora vamos ao verbo feito. Feito é o verbo fazer. Contando da direita para a esquerda, coloca a próxima vogal. É faz. Vogal temática é E. Seguindo a ordem das vogais é segunda vogal, segunda conjugação. Feito está no particípio passado, então não tem indicativo, nem futuro do pretérito, nem do plural, nem no singular. Não tem pessoa, é apenas particípio. E é um particípio irregular. Até eu vou dar uma ajeitadinha aqui. É um particípio irregular. Vamos seguindo então. Bebesseis é o verbo beber. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Fazer aqui direitinho. Só refazer aqui. Beber. Contando da direita para a esquerda, coloca a próxima vogal. É E. Então, tem bebe. Vogal temática E. Bebesseis, que é o verbo beber. A, E. Primeira é A, segunda é E. Segunda conjugação. De acordo com a sequência das vogais. Segunda conjugação. Bebesseis, como nós vimos anteriormente, o modo subjuntivo é a marca SS. Então, em modo subjuntivo, vou colocar aqui. Subjuntivo. Subjuntivo. Vou colocar aqui. Subjuntivo, se vós bebesseis. Ele está na sua forma imperfeita. Perfeito. Quem bebesseis? Vós. Plural. Segunda pessoa. Quando tem conjugação, tem flexão, não está na forma nominal, então também negativo. Viviam é o verbo viver. Viviam é o verbo viver. A caneta minha hoje não está me ajudando muito, não. Viver. Contando direito para a esquerda com a próxima vogal. Deixa eu colocar aqui no padrãozinho. Vou colocar aqui. Viver é vive. Radical. Viver é E. Qual que a primeira vogal é A? Segunda é E. Então, E, pela sequência vogal, é a segunda conjugação. Como nós vimos lá no paradigma de desinências verbais, ia é a marca da segunda conjugação pretérito imperfeito. Então, do modo indicativo. Então, aqui é modo indicativo.
Quem bebiam? Eles. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Plural. Terceira pessoa. Não é forma nominal, então a gente marca 0. É o verbo ser. É o verbo ser. Contando direita para a esquerda, né? Sobra só o S mesmo, então. Qual é o radical? É o S. Ser, S. Na sequência da vogal, a primeira é A, a segunda é E. Então, segunda conjugação. Mas isso tem que ser estudado. Eu sou, tu és, ele é. Eu sou, uma ideia de certeza. Aqui não tem dúvida, é indicativo. Singular, plural. Singular, tempo. Eu sou, tu és, ele é. Tempo presente. Primeira, segunda, terceira pessoa. Quem sou? Eu sou, tu és, ele é. Singular. Terceira pessoa. Não é forma nominal, 0. Choremos. Choremos é o verbo chorar. Chorar. Só um momentinho aqui que minha caneta não tá boa hoje. Deixa, senão vai ficar estranho. Tem que colocar mais ou menos um padrão para vocês não perderem o raciocínio. Choremos é o verbo chorar. O verbo chorar, contando direito para a esquerda, coloca a próxima vogal. Tô falando, hoje essa caneta não tá me ajudando. Qual que é a próxima vogal? É o A. O que sobrou, o que sobra é o radical. Vogal temática A. Qual que é a sequência da vogal? Qual que é a primeira vogal é A, então A é a primeira conjugação. Quem choremos? Nós choremos. Choremos, ele está no modo subjuntivo. Subjuntivo. Modo subjuntivo. Presente, que eu chore, que tu chores, que ele chore. Plural. Plural. Primeira pessoa. Ides. Ides. Esse aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês, para não esquecer. Ides. O verbo, olha a diferença na conjugação do verbo ir. Nós temos aqui, vejamos, nós temos aqui o verbo ir. Presta bem atenção na informação que nós temos aqui. O verbo ir é um verbo extremamente irregular. Apresenta alteração tanto no radical como nas terminações. O que são terminações mesmo? São as desinências. Quando conjugado, apresenta radicais distintos. Eu vou, eu fui, eu ia. Nem é radicais, né? Porque aqui no ia não é radical. O ia é
vogal temática. Possui conjugações iguais ao verbo ser no pretérito perfeito indicativo. Eu fui, no pretérito mais que perfeito, no pretérito imperfeito subjuntivo e futuro subjuntivo também, que é aquilo que eu falei para vocês. Olha lá. For. Quando eu for, quando tu fores, quando ele for, quando nós formos, quando vós fordes, quando eles forem. Pode ser tanto o verbo ser como o verbo ir. Vai depender do contexto. E olha aqui o ides. Você vai conjugar o verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides. Ides e eles vão. Totalmente diferente. E se vocês forem olhar no modo imperativo, vai ser vades. Totalmente diferente. Ides e ir. E temos como vou, vais, pretérito mais perfeito. Eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos. Futuro presente, eu irei, tu irás, ele irá, nós iremos, nós ireis, eles irão. Futuro pretérito, eu iria, tu irias, ele iria, nós iríamos, nós irias, eles iriam. Pretérito perfeito, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós foste, eles foram. Então, quando esses verbos são totalmente irregular, eles são os verbos que têm anomalia, eles são anômalos, são muito defeituosos. É isso que eu queria mostrar para vocês. E vamos continuar nossa correção, para não ficar nenhuma dúvida. Ides é o verbo ir, contando a direita para a esquerda, nós não temos radical. Então, é um conjunto vazio. Então, o radical vai ser um conjunto vazio. A vogal temática é I. E quero avisar que geralmente verbos muito regulares são da segunda ou da terceira conjugação, que são os mais regulares. A, E, I, terceira vogal, terceira conjugação. Como nós já vimos, ides é presente, é indicativo, presente. Plural, desculpa, é isso mesmo, plural, foi um lápis. Plural, vós ides, segunda pessoa do plural. Falarão, verbo falar, contando direita para a esquerda, próxima vogal é o A, sobrou radical, fal, vogal temática A. Qual que é a primeira vogal? É A, então primeira conjugação, a sequência das vogais é, se vê a primeira, o A é a primeira conjugação. Falarão é indicativo, eles falarão, uma certeza, né? Futuro do presente. Futuro presente. Quem falarão? Eles. Plural. Terceira pessoa. Ganhareis é ganhar. Raiz, ganhe. É repetitivo, mas é bom porque a gente aprende. Qual que é a sequência vogal A? É a primeira, então primeira conjugação. Quem ganhareis? Eu ganharei, tu ganharás. Eu ganharei, tu ganharás, ele ganhará, nós ganharemos, vós ganhareis. É indicativo. Futuro presente. Futuro presente. Uma coisa que é futura, mas certeza que, né, no presente vai acontecer. Plural. É plural. Segunda pessoa, porque é vós, né? Vós ganhareis. Aqui tem batera. É o verbo bater. Verbo bater.
pouquinho, vou apagar aqui, que não tá muito bom. Vou bater. Contando direito para esquerda, próxima vogal. Bate. Bate. Né? Bate. Aí, vogal E, segunda conjugação. Indicativo. É passado, que batera é o pretérito mais que perfeito. Quem batera é singular, pode ser primeira ou terceira pessoa. Eu batera, tu bateras, ele batera. Pode ser qualquer um disso daí. Tanto primeira como para terceira. Estiveste. Olha, totalmente irregular, né? Estiveste é o verbo estar. Estar. Contando direito para a esquerda. Esse é o radical. Primeira vogal é A. Primeira conjugação. É indicativo. Pretérito perfeito. Quem estiveste? Tu estiveste. Singular. Segunda pessoa do singular. Haverá. Verbo haver. Opa, deixa eu colocar um azulzinho aqui. Radical a. Segunda conjugação. Que é E, né? Segundo, aí, segunda conjugação. Haverá é uma ideia de certeza, então é indicativo. Algo que ainda vai acontecer, futuro, presente. Pessoal, o espaço ficou muito pequenininho. Eu presumi que ia dar, mas estou vendo que está bem pequeno. Mas dá para entender. Futuro do presente, haverá. Eu haverei, tu haverás, ele haverá, singular, terceira pessoa. Amar. O radical é amar mesmo. O radical é amar. Contando direito para a esquerda, coloca a próxima vogal. Temos aqui o ano. Vogal temática é o A. Na sequência de vogais, a primeira vogal é A, então é a primeira conjugação. Simples assim. Não é indicativo, não tem tempo, não tem pessoa, é então uma forma nominal do infinitivo. É como nós encontramos no dicionário, infinitivo impessoal. Como é que eu encontro o verbo no dicionário? Sempre terminado em R. Pontes. Pontes é o verbo pôr. Quero ir lá com vocês no verbo pôr, para a gente observar. Pontes, verbo pôr, verbo pôr. Vamos ver como que ele é conjugado rapidamente, só para a gente ter uma ideia. O verbo pôr é um verbo extremamente irregular, apresenta várias alterações no seu radical. Conjugado eu ponho, tu punhas, se eu pusesse, acentuado sua forma infinitiva, é acentuado na sua forma infinitiva, porque por tem por preposição e tem por verbo, então coloca o acento, chama acento diferencial. Os verbos por não são, mas os verbos derivados não são acentuados, porque tem o verbo derivado, verbo por, como compor, dispor, depor, repor, antepor,
Tudo que tiver verbo com por, não, o final não tem acento, só o verbo por mesmo que tem, que é o primitivo. O acento circunflexo, o verbo por, atua como acento diferencial da preposição por, como foi dito. E aqui no conjugador eles não colocaram, mas o verbo por é da segunda conjugação, porque era o verbo ponere do latim, que é da segunda conjugação. Pondo, posto, por, irregular, irregular. Temos aqui a transitividade, depois nós vamos tratar desse assunto. Vamos mais ver a questão da conjugação. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes, eles põem. Quero chamar a atenção que na segunda pessoa, eu ponho, tu pões, aparece o e, que é da segunda conjugação. Ele põe também. E na terceira pessoa do plural, do presente, aparece a marca da segunda conjugação. Ok? Então, pondes é o presente do verbo por. Voltando para nosso estudo de gabarito. Pondes é o verbo por. Coloque seu acento para diferenciar da preposição. Contando da direita para a esquerda, não tem vogal temática, tá? Não tem vogal temática. O radical é po. Aí que vai aparecer a vogal temática aqui, que é o e. Porque o verbo por, ele era o verbo ponere no latim, tá? Ponere. Que é da segunda conjugação. Tira aqui, que no português arcaico, ele ficou como o verbo por. Desculpa, no português arcaico ficou com poer e o moderno que é por. Tá? Vou colocar aqui em cima para vocês verem. Era ponere, depois por. Acho que eu vou colocar aqui junto. Vou colocar aqui o do latim era ponere, que veio para ponere, escrever tudo bonitinho aqui, ponere, ficou por no moderno, mas era poer no português arcaico. Então tem a vogal e aqui, tá? Mas modernamente a gente não tem. Por ser poer, é a marca ainda da segunda conjugação, não tem outro jeito, tá? É segunda conjugação mesmo. Nós já vimos que é indicativo, presente e plural, segunda pessoa. Compuseram é o verbo compor, que é o derivado do verbo por. Compor é o derivado do verbo compor. Por ser derivado do verbo compor, contando a direita para a esquerda, coloquei ele tem azul aqui porque ele é diferente, né? Compor, vocês vão ter então, aqui no caso, aqui, compor, vai ser o radical, ó. Compor. E aí, cadê a vogal temática? É a vogal temática do verbo poer, que é da segunda conjugação. É da segunda conjugação, porque o verbo compor é derivado do verbo pôr. E tem um monte de verbo derivado do verbo pôr. Compuseram é indicativo.
pretérito perfeito. Esse pretérito perfeito não ficou muito esquisitinho. Eu devia ter feito escrito não com caneta, digitado, acho que ficaria melhor. Mas agora já foi. Pretérito perfeito. Esse pretérito perfeito, ele está no plural, terceira pessoa. Não é forma nominal, então a gente coloca 0. Não tem. Andavas. Quem andavas? Tu andavas. Verbo andar. Contando direito para a esquerda, que sobrou, que sobra, é radical. Ande. Vogal temática, A. Primeira vogal, primeira conjugação. Nós já vimos que dá, vá é do indicativo. Eu andava, tu andavas, ele andava, eu morava. A primeira conjugação, todos eles, quando for pretérito imperfeito, tem vá. É bem legal porque se estudar, um vai saber o outro. Andavas, que andavas tu, singular. Repara que no verbo o fato TS não significa plural. Tem que saber, tá? É segunda pessoa do singular. Tinha é o verbo ter. É o verbo ter. Contando a direita para a esquerda, próxima vogal é isso, só tem essa. Radical é o T. Ter. Segunda conjugação, porque a primeira vogal é A, a segunda é E, então segunda conjugação. Sem dúvida nenhuma. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhas, eles tinham. É indicativo, pretérito imperfeito também. Vou colocar só imperfeito aqui, porque tá um espaço muito pequenininho, mas é o pretérito imperfeito, tá? É o imperfeito do indicativo. Quem tinha? Eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Singular, e pode ser tanto a primeira como a terceira pessoa. Eu vim, tu vieste, ele veio. Agora vamos ver, esse verbo também, ele é muito diferente. Vamos ver. Ao conjugar. Olha aqui o verbo vir. O verbo vir, ele veio. Vamos ver aqui, o verbo vir também é muito irregular. Na sua conjugação ocorrem alterações no radical. Que eu venha, tu venhas, ele venha. Né? O verbo vir, ele aparece uma outra letra que não tem, né? Se o vir, o radical é V. No momento que começa a fazer o processo de conjugação, aparecem outros elementos. Então, é bastante irregular também, ó. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm. Aqui é o presente, eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm. Vou dizer, eu vinha, tu vinhas, ele vinha, nós vínhamos, vós vinhas, ele vinha. Entra até aqui um dígrafo, que lá na primeira pessoa também tem. Então, eu vio, né? Que seria, né? Não é, eu venho. É totalmente diferente daquilo que a gente tem a expectativa que o verbo possa ser. Então, por isso tem que estudar. Pretérito perfeito. Eu vim, tu vieste, ele veio. Olha aqui, veio é pretérito perfeito. Voltamos lá. Só para não ter dúvida. Só um pouquinho aqui. Ele veio. Vamos pegar uma canetinha vermelha. Ele veio é o verbo vir.
Meu vir ficou muito feio aqui. Vamos lá, então. Verbo vir, que é a radical, é o V. A conjugação é a terceira, que na sequência das vogais é I. Aí nem a borrachinha não quer ver. I, que é da terceira conjugação. Qual que é a sequência da vogal? A, E, I. I é a terceira vogal, terceira conjugação. Já sabemos que é indicativo, sabemos que ele é muito regular e é o pretérito perfeito. Vou colocar pretérito perfeito, para saber que é perfeito. Ficou meio estranhinho aqui, né? Vamos melhorar, senão alguém que for fazer a correção não vai entender. Entenderam, né? Então, vamos aqui melhorar. Aqui, pretérito, vou colocar abreviado, mais perfeito. Perfeito. Singular, terceira pessoa. Anteponho é o verbo antepor. Antepor. Esse antepor, pode verificar aqui, que é a mesma derivação do verbo pôr. Antepor, compor, sobrepor, tem isso, tá? Então, vamos até colocar em cor diferente. Qual que é o radical? O radical é esse aqui. Antepor. Porque lembra que ele do poer, a vogal temática é o I. Então, é antepor. Seria antepoer, né? Antepõe. Então, antepor. Aí temos, sabemos que os verbos por veio da segunda conjugação, ele vai continuar na segunda conjugação. Simples assim. Qual a segunda conjugação? Contando as vogais, primeira é A, segunda é E, terceira é I. Então, segunda é E, então segunda conjugação. Certo? Eu anteponho, tu antepões, é indicativo. Presente. Primeira é singular, primeira pessoa. Então, pessoal, aqui está a correção. Façam de vocês só depois que vocês fizerem a correção bonitinha que eu vou pegar para dar nota, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo que eu expliquei.